Tenho de explicar-vos porque é que aceitei que estas pessoas nos acompanhassem. Trata-se, na maior parte de casos, de gente que se comprometeu perante os diabos por nossa causa e agora tem a cabeça a prémio. Vamos nos aproximar primeiro. E só te esperamos quando eu der o sinal. Viva Timor! Viva Timor livre! O que aconteceu? Uma desgraça, meu tenente, uma desgraça. Eu, o sargento Arranhado e o Paiva seguimos com os mais esgotados para Lacló. O grupo do Luís Jesus seguiu outro caminho. Foram apanhados numa emboscada. Sob em Lacló. Foram mortos vários deles. Timorenses informam da chegada a Manatuto de muitos caminhões japes vindos de Dili. Dentro de 2 dias, os japes vão fazer buscas nesta área. Não, calma, calma! Não disparem! Não disparem! Eles não têm culpa nenhuma! Ou obedecem ou são mortos pelos japes! Foi preso o Tenente Pires do Exército Português, que dizia nunca se render aos nossos homens. É urgente dar a conhecer às nossas tropas e à população a sua rendição. Ora, parece-me evidente que a execução de um oficial do Exército Português iria prejudicar imenso as relações luso-nipónicas. Para além do facto de transformar o Tenente Pires numa figura lendária junto dos timorenses, o que não trará qualquer vantagem para vós. Está muito preocupado, Sr. Engenheiro. Como é que isto tudo vai acabar? Temo que seja da pior maneira, Justino. Obrigado, Justino. Senhor Engenheiro, morremos de fome e de maus tratos. E com a vinda do malvado Ducato e dos seus amigos das colunas negras para aqui, ainda corremos mais riscos. Ouçam, eu já falei vezes sem conta com o comando japonês sobre a vossa situação. E continuarei a protestar contra o que se passa aqui. De tal maneira que começo a sentir que não vou acabar bem. Os japoneses não param de me acusar de contactos com os homens que ainda restam fugidos por essas montanhas, o que aliás é falso. Senhor Engenheiro, veja como estão os nossos compatriotas e os timorenses que nos ajudaram. Já não aguentamos muito mais. Por amor de Deus, ajude-nos. Imploro-lhe. Senhor Administrador, somos muito gratos por tudo o que tem feito por nós, mas já me convenci de que isto não são problemas causados pela guerra. Há aqui uma vontade de nos deixarem morrer à fome e por doença. Se não é assim porque nos proibiram de procurar alimentos. Aqui não há forma de nos alimentarmos e a água que bebemos vem de um regato e já há gente a morrer.
que é que vai ser de nós e dos nossos filhos? Chegaram a prender os homens que saíram para arranjar alguma coisa para comermos. Vamos morrer todos. A cada dia que passa aumenta o suplício. E os rádios? Havia por aí 2 ou 3. Por que é que nos tiraram os rádios, que era a única coisa que nos entretinha? Então, engenheiro Canto Rezende, de novo aqui por Liquiçã? É verdade, Tenente Takeda, mas deixe-me confessar-lhe que não é pelas melhores razões. Continuam a chegar-me pedidos para falar com o comando japonês por causa da angustiante situação em que se encontram os nossos compatriotas aqui. Compreendo a sua preocupação, engenheiro Canto Rezende, mas entenda que esta situação é muito delicada. Se tivesse havido uma colaboração franca da vossa parte desde o início, talvez não tivéssemos chegado à necessidade de ter aqui os seus compatriotas. Vamos, meninos, venham. Bom dia. Bem-vinda, senhora. Bem-vindos. Bom dia, como vai? Bom dia, Sr. Padre. Bom dia, por favor. Bom dia. Já estão ali esperando na sacristia. Obrigado. Meus amigos, antes de começarmos, eu gostaria de saber do estado de saúde do nosso amigo juiz no Nepomuceno dos Santos. Felizmente está melhor, mas ainda fraco. Ainda bem. Bom, a situação atual da guerra na Europa e aqui no Pacífico não é o objetivo desta nossa reunião, como sabem. Aliás, a reunião essa que terá que ser discreta e rápida, não é? Mas eu não deixarei de vos relatar os últimos acontecimentos depois de termos tratado da questão do Tenente Pires e da vossa situação aqui. Engenheiro Canto Rezende, todos nós gostaríamos de saber como correram as suas diligências junto do consulado japonês. Bom, por sugestão minha, o cônsul Yodogawa apresentou ao general-comandante japonês um pedido de libertação do Tenente Pires para a ocasião do 5 de outubro, data essa, infelizmente, e largamente ultrapassada. Portanto, ele recusou. Não abertamente, não é? Foi protelando a data e depois acabou por me informar que a situação do preço seria de novo analisada se o nosso governador apresentasse um pedido de perdão por escrito ao comandante supremo das autoridades nipónicas. E o que é que o governador decidiu? Considerou que não o podia fazer porque isso iria vulnerabilizar ainda mais o cargo que ocupa perante as autoridades japonesas e aí eu compreendo. Nós também podemos compreendê-lo. Mas é preciso fazer qualquer coisa antes que seja tarde. Sim, mas a história não ficou por aí. Mais tarde eu apresentei-me de novo no gabinete do cônsul Yodogawa, lembrando-me que talvez um pedido de perdão subscrito pelo próprio Tenente Pires poderia surtir algum efeito. E ele, o que é que achou? O cônsul Yodogawa lembrou-me que tinha lido as declarações do Tenente Pires em Dili, onde ele declarava que assumia todas as responsabilidades pelos seus atos e que estaria disposto a aceitar a pena que lhe quisesse implicar, mas que nunca iria renegar a sua condição de oficial do exército português. E, portanto, uma pessoa que mostrava tamanha dignidade nesta atitude dificilmente poderia subscrever um pedido de perdão. E aí eu, enfim, tive que dar razão ao cônsul. Para quem o conhece como eu o conheci, não é de estranhar essa atitude corajosa do Tenente Pires. E agora, o que é que acha que lhe vai acontecer? Não acredito que o matem publicamente. Isso traria consequências desagradáveis para eles, não é? Mas, infelizmente, há outras maneiras de se verem livres do Tenente Pires. Basta esperar que a debilidade física e psicológica, juntamente com os maus tratos e os vexames a que está sujeito, façam o seu papel e deem cabo dele. E onde está ele? No quartel-general japonês. Para o humilhar, puseram-no a apanhar folhas caídas das árvores no jardim, a carregar com os objetos pesados que lá estão, lavar as janelas.
Eu próprio avistei um dia em que fui ao quartel-general japonês. Mas parecia um sonâmbulo a recolher maquinalmente folhas caídas no chão. Dias depois voltei lá e vi-o a carregar sacos com ar perdido e apático. Impressionou-me muito. E a verdade é que não sei se ficaram por aí. Com esse tratamento desumano, vexatório, ele não vai durar muito, isso é certo. E mesmo que consiga sobreviver, eles têm sempre recurso a supostos tratamentos médicos para o eliminar. Assim podem sempre dizer que estavam a tratá-lo e que ele morreu da doença. Apesar dos cuidados médicos que lhe prestavam. E agora, oremos a Deus, que de sua infinita grandeza dê coragem a todos os nossos irmãos, timorenses e portugueses, que sofrem com esta guerra brutal que não respeita os mais elementares direitos do ser humano. Oremos um Padre Nosso. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Senhor Administrador, está lá fora um empregado do consulado japonês que diz que o cônsul do Japão pede para o Senhor Administrador ir lá com urgência. O que é que o cônsul me quererá dizer? O automóvel está preparado? Sim, um motorista foi experimentá-lo há pouco e funcionou. O problema das velas ficou solucionado. Como sabe, Senhor Administrador, a oficina foi destruída durante o último bombardeamento. Mas com dinheiro tudo se arranja. Bom, seja como for, tenho que ir falar com um membro do corpo diplomático, ainda que hostil. Tenho que me apresentar como deve ser. Justino, faz-me um favor. Diz ao motorista que eu deixo já. É para já.
Entre. Muito obrigado. O assunto que lhe venho falar não é nada agradável, mas é melhor informá-lo desde já, antes que se comecem a espalhar boatos. Agradeço muito a gentileza, mas de que se trata, então? Por indicação da Supremo Comando Militar, venho informá-lo que o estado de saúde do Tenente Pires, merecendo embora todos os cuidados médicos por expressa recomendação do senhor general, se agravou nos últimos dias, tendo morrido no passado dia 22. Como sabe, o processo dele estava em curso, mas, infelizmente, a doença não perdoou. Embora o senhor tenente tenha se conluiado com os nossos inimigos, era um oficial bravo e corajoso e, por isso, merecedor de todo o nosso respeito. Permita-me que, nesta hora, lhe manifeste o meu pesar pelo falecimento de seu compatriota. Muito obrigado, Sr. Cônsul. Mas gostaria de saber mais sobre as circunstâncias da morte. Que doença é que causou o óbito? Que tratamentos médicos é que foram feitos? Se já foi sepultado? E onde? Infelizmente, não o posso informar de mais nada, pois trata-se de matéria secreta e confidencial, apenas do conhecimento do nosso comando militar. Nesse caso, nada mais tendo a tratar, a permitir-me que me retire. Compreendo perfeitamente. Lamento. O que estes portugueses estavam à espera? Que o Tenente Pires fosse tratado com deferência, com cuidados extremos por nós? Estamos todos muito tristes com esta notícia.
Mas eu sei que fez os possíveis para salvar o Tenente Pires. Resta-lhe ao menos esta consolação, Sr. Engenheiro. Eu há bocado por pouco não ia perdendo as estribeiras com aquela conversa hipócrita sobre os cuidados que lhe foram prestados. Mas não valia a pena. Sabe-se lá o que lhe aconteceu. O facto é que o Tenente Pires está morto. É verdade. E não convém acirrá-los. Já não lhe podemos dar vida. Mas não, Justino. Mas não. Sabes, eu acho que estas minhas idas e vindas aos gabinetes dos japoneses a exigir que libertem os presos, que alimentem os internados, de quiçá, que cuidem dos enfermos e dos feridos já não estão a resultar. Eles já não me ouvem. Eu acho que vou pedir a minha admissão de administrador. Por amor de Deus, não faça uma coisa dessas. Isso vai ser uma desgraça para todos nós. Além disso, tu sabes que a paga que eu tenho desta vida infernal é dizerem que o que eu gosto é de mandar e o que eu quero é o cargo de governador. Não. Não. Eu vou resolver os assuntos que ainda estão pendentes e depois acabou-se. Acabou-se. É muito preocupante o que se passa agora em Timor. Há muito, com a ocupação do território, o governador deixou de ter poder efetivo. É apenas uma figura decorativa. E depois da morte trágica do administrador do Conselho do Dili, o engenheiro Canto Rezende, deixou de haver contacto direto com os japoneses. Os que restam das tropas portuguesas e a administração continuam escondidos nas montanhas ou foram feitos prisioneiros. Mas nós sabemos o que os japoneses fazem aos prisioneiros nos campos de internamento. Lembremos do que aconteceu ao engenheiro Canto Rezende. Passou fome, sofreu pressões, não teve medicamentos, enfim, uma desgraça completa. Eu devo confessar, o desrespeito total dos japoneses pela nossa neutralidade na guerra surpreendeu-me. Portugal, um país que tem uma longa relação histórica e de amizade com o Japão, merecia mais respeito. Surpreendeu-me muito, sobretudo uma pessoa como eu, que sempre admirou o Japão e o poderio que tem alcançado nas últimas décadas. Pois é, meu amigo, mas a verdade é que não podemos confiar demasiadamente naqueles que têm ambições desmedidas. Mesmo que tenhamos o mesmo ponto de vista. Aquela obsessão em invadir a Austrália, fê-los respeitar tudo e todos. Temos que reconhecer que os japoneses não iam aceitar que os holandeses e os australianos ocupassem Timor, de braços cruzados. Mal conseguiram correr com eles, ocuparam-lhes logo as posições. Pois é, nossa incapacidade de resistir nem a uns nem a outros. Pouquíssimas armas, pouquíssimos homens. E a distância, meu amigo, a distância. O Timor fica no outro lado do mundo. Eu acho que Salazar, se tivesse querido, ele podia, antes da invasão japonesa e mesmo até antes dos australianos e holandeses lá entrarem, ele podia ter enviado tropas para Timor. Enviava-as de Moçambique, era muito mais rápido. Mas eu acho que ele tinha um outro plano.
Caros amigos, a situação dos nossos compatriotas está cada vez pior. Os que restam da nossa administração têm sofrido tais tratos, muitos deles morrem logo na cadeia. Isto além de serem transferidos para uns campos especiais, numas ilhotas remotas, para lá da Tauro, onde é muito difícil sobreviver. Essas prisões são ordenadas pela contra-espionagem japonesa, que montou aqui uma rede de esbirros para denunciar as vítimas que acabam sempre por ser eliminadas. Essas polícias secretas sobrepõem-se quase sempre ao próprio exército. Não faltam militares japoneses que reprovam essa ação, mas dizem nada poder fazer ou serão severamente punidos. Não sei se se lembram como tudo isto começou. Com a inacreditável prisão do engenheiro Cante Rezende, 4 meses depois de ter deixado de ser administrador. Lembrem-se como ele, o tenente Liberato, o gerente do Banco João Duarte, o aspirante José Santa, foram transferidos para a Ilha da Alor, onde os mantiveram presos e quase sem alimentação. O resultado é que já morreram o Cante Rezende e o João Duarte. E vim, entretanto, a saber que o tenente Liberato e o José Santa estão às portas da morte. Ah, meu Deus do céu, se essa guerra demorar muito, o que nos resta é a morte rápida e solitária em Alor ou a morte lenta neste campo de Liquiçá. Estamos dependentes do fim das hostilidades. Já toda a gente sabe que os japoneses vão perder a guerra face à supremacia avassaladora dos americanos em poder aéreo e naval. Oh, meu capitão, então talvez o nosso calvário não vá demorar muito. Ainda é capaz de demorar um bocado, Padre Serra, porque os japoneses não se rendem a lugar nenhum e obrigam os americanos a conquistar terreno, palmo a palmo, sofrendo pesadas baixas. Eu tenho muito medo dos dias que estão por vir. Os altos comandos japoneses certamente que sabem que vão perder a guerra, mas os militares vão continuar a bater-se ainda com mais ferocidade, por fanatismo, vingança, desespero, sei lá. A única coisa que podemos fazer é estarmos atentos a qualquer sinal que venha do lado deles. Não vá essa canalha do Cato e das secretas querer retaliar contra nós como vingança pela derrota que está iminente. É o que vamos ter de fazer para não sermos apanhados desprevenidos. Bom, meus amigos, eu acho melhor nos afastarmos. Não é bom que sejamos vistos juntos. Se Salazar tivesse retirado as tropas portuguesas e a administração de lá, entravam logo outros, como aliás se vai a verificar. Se não fosse a persistência de Salazar, a Austrália já há muito tempo que era dona e senhora de Timor. Salazar foi, como sempre, muito inteligente e sensato. Quanto a mim, fez muito bem em não admitir a retirada das tropas portuguesas e da administração. Senão, como é que nós poderíamos voltar no futuro a reivindicar o nosso direito inalienável sobre um território que é nosso há séculos? Fez muito bem, não tenho dúvida. Bom, mas ao menos isto teve um aspecto positivo para os anarquistas e comunistas que lá ficaram. Eles não queriam livrar-se dos fascistas, como eles diziam. Nos últimos tempos têm tido muitas oportunidades para andarem aos tiros, para mostrarem o que valem. Pois é, lá isso é verdade. Mas o problema é que os nossos foram todos envolvidos naquele drama. E muitos mortos também. Então, e quanto aos timorenses? Tem sido uma razia. Sobretudo para aqueles que lutam ou lutaram ao nosso lado, como foi o caso do Dom Aleixo Corte Real, fuzilado com a família. Esse sim, era um grande homem. Um homem de grande coragem, um patriota. Um patriota, diz muito bem.
E, sobretudo, um timorense de grande coragem e dignidade. Isso não há dúvidas nenhumas. Olha, com mais coragem do que muitos compatriotas nossos que lá estiveram. Como sabe, obrigado, meu fumo. Como sabe, quando a coisa ficou feia, alguns fizeram tudo para ir para a Austrália. Puseram-se a milhas, deixando o território. Eles quiseram foi salvar a pele. Mas agora, mudando de assunto, quanto tempo mais é que pretendes ficar aqui, neste paraíso, que é a Madeira? É você que decide ou é a sua mulher? Como sabe, para mim, vir à Madeira sempre foi um prazer. Mas ainda com o desenvolvimento que tem tido no continente o meu negócio de vinhos. E o vinho da Madeira é aquele vinho que os meus clientes ingleses preferem. Bem, amigos, aqui podemos conversar à vontade. Sim. Se reuníssemos numa caserna, é certo e sabido que o Cabo Cato e os seus peões iam cair em cima de nós, alegando que era uma conjura ao serviço dos australianos. Esse maldito Cabo Cato, esse fascínio, esse assassino. Maldita hora em que eu dei parar aquilo e, quiçá, nunca me esquecer daquilo que vi. O pobre jovem timorense, semi-morto, com a cabeça toda cheia de sangue, depois de ter sido brutalmente espancado por aquele bandido. Quando o levavam numa padiola, aquele maldito Cabo Cato continuava a bater-lhe com um pau. E tudo isto, que o pobre rapaz tinha com ele uns panfletos, tinham sido lançados por um avião australiano a dizer que a vitória dos aliados estava próxima. Há muito tempo que não nos reunimos assim para conversar em conjunto. Uma conversa cá, outra ali, só com os vizinhos ou os mais próximos, não são suficientes para termos uma visão geral do que ocorre e nem do que está a caminho. Do ano passado até agora, estamos a 12 de julho de 1945, a crueldade dos japoneses tem aumentado de tal forma que ultrapassou as piores previsões. Os australianos bem diziam que este campo ia ser o açougue dos portugueses. Desde logo deixando-nos morrer de fome, de forma intencional. Se já se comia pouco e mal, agora é uma desgraça. A fome tem ceifado tantas vidas. E nós não sabemos quanto mais tempo vamos aguentar. Senhor capitão, o que é que se passa? Esta agitação toda não é normal. Tem calma, não te preocupes. Vai lá para dentro, vai lá para dentro. O que está acontecendo, capitão? Não sei. Isto aqui aconteceu alguma coisa. Não sei se para bem, se para mal. Eu vou ver se evito o Cato e a sua matilha. Desse é que tenho medo. Eu vou tentar ir discretamente lá mesmo, ao acortelamento, às camaradas, ver o que é que se passa. Cuidado, vá com cuidado, capitão. Vá para dentro proteger-se, vá. Sargento Akira, me desculpe, por favor, me explique o que está acontecendo. Qual é a razão dessa balbúrdia toda? Vamos todos concentrar-nos em Atambua. Deve ser para um ataque geral. Oh, meu Deus, e nós? O que vai acontecer conosco? Talvez transferi-los para outro campo. Olhem! Viram? Oh, meu Deus! É um avião australiano! Assim? A voar a esta altitude assim tão baixo! Mas não veio para bombardear. Isto é mais como quem observa. Ou festeja. Estão a ver? Ele está a abanar as asas. Isso não é normal que isso esteja acontecendo. O que está ocorrendo, meu Deus? Padre Serra, estão a tirar o arame farpado. Estiveram a reforçar ainda há pouco tempo.
Acabou a guerra! Acabou a guerra! Acabou o nosso martírio! Oh, meu Deus! Oh, Deus ouviu as nossas preces! Oh, meu Deus! O que é que aconteceu? Ele está dizendo que acabou a guerra, mas foram eles que lhe trouxeram a notícia. Capitão Garcia de Brito, conte lá. Não nos faça sofrer mais, por favor. Acabou a guerra! Acabou a guerra! Acabou a guerra! Deu graças! Deu graças! Ave Maria, graças a Deus. Quando cheguei a uma camarata, não vi sentinelas por perto. Percebi logo que algo se tinha passado. Na camarata, ninguém me ligou. De tal modo estavam desmoralizados, enquanto ouviam uma voz no rádio a falar sem parar. Quanto mais ouviam, mais se desesperavam, chorando e levando as mãos à cabeça. Fiquei por ali, até que vi aquele oficial do comando, o Tenente Takeda, que vivera no Brasil. Tenente Takeda, o que é que aconteceu? Que notícia é esta na rádio? Os americanos lançaram 2 bombas terrivelmente destruidoras nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Provocaram dezenas de milhares de mortos e feridos, arrasando por completo as 2 cidades. O que está a ouvir na rádio é o discurso do nosso imperador a render-se incondicionalmente às forças aliadas. E agora? O que irá acontecer connosco? Já mandei abrir as portas do campo. Peguem nas vossas coisas e podem ir para onde quiserem. Estão livres. Capitão Garcia, a guerra é das coisas mais terríveis que se pode abater sobre os homens. Transforma-os em monstros. Capitão Garcia, desejo para si e para os seus compatriotas as maiores felicidades. Acabou a guerra! Acabou a guerra! Viva os aliados! Meus amigos! Meus amigos! Acho que melhor é irmos para Fato Bessi, que é aqui perto e onde nos podemos alimentar. Vamos rapidamente avisar toda a gente para sairmos daqui sem demora, pois não sei se todos os outros japoneses vão aceitar a derrota. Poderão, em desespero, virar-se contra nós. Só um momento, meus queridos irmãos. Vamos agradecer a Deus. Eu peço a todos, mesmo os que não creem em Deus, que rezemos todos juntos um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.